sempre salve valor, seja esse o profício, nós em amor, vocês todos irmãos e irmãs, da palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor, seja este o ritmo propício para termos enfim amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos nesta sexta-feira. É a primeira sexta-feira da Quaresma. É a primeira sexta-feira do tempo especial que nos prepara para a Páscoa. Existem alguns exercícios piedosos, exercícios quaresmais, que realmente aqui também vamos praticar. E hoje é um desses, é a Via Sacra. Acompanhamos com as nossas reflexões, acompanhamos a Via Sacra de Jesus nos nossos tempos. Claro que a referência é sempre Jesus Cristo, mas nós estamos fazendo uma memória, e não a apresentação histórica. Estamos fazendo a memória, e não apenas uma recordação piedosa. Fazer a memória significa vivenciar hoje a realidade de Cristo. Então, por isso, é neste espírito, neste sentido, que começamos a nossa celebração em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, desperta o meu ouvido para ouvir como discípulo, ouvir prestar atenção, como discípulo caminho. Primeira estação: Jesus é condenado à morte. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz revistes o mundo. O Evangelho de São Mateus. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se em conselho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. Tendo amarrado Jesus, levaram e entregaram a Pilatos, o governador. Então Pilatos soltou Barrabás e mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Ainda hoje, irmãs e irmãos nossos são condenados à morte na tentativa de migrar para um mundo melhor. O desprezo de estados e sociedades já desenvolvidas impede a acolhida segura dessas pessoas que muitas vezes morrem durante a travessia. Senhor Jesus, ajudai-nos a ser promotores da vida e jamais nos momentos de ódio, guerra, divisões e morte. Em seguida, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a guarnição em volta dele. Tiraram-lhe as vestes e vestiram-no com mangas escarlate. Depois, puseram na cabeça uma coroa de espinhos que trançaram e um caniço na mão direita. E ajoelharam-se diante de Jesus, enquanto diziam ao lado: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e bateram na cabeça com o caniço. Então levaram Jesus para ser crucificado. Ainda hoje, assim como o Mestre Jesus foi zombado e ironizado, muitos irmãos e irmãs nossos sofrem as consequências do ódio, muitas vezes mascarado,
escondido pelo anonimato das redes sociais, chegando a destroçar a figura do outro. Terceira estação, Jesus cai pela primeira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido em que me comprazo. Eu pus sobre ele o meu espírito, e ele levará o direito às nações. Não clamará, não gritará, não se ouvirá lá fora a sua voz. Não quebrará o caniço encurvado, nem apagará o pavio que ainda fumega, mas com fidelidade promoverá o direito. Não vacilará, nem se dobrará, até implantar o direito na terra, e as ilhas aguardam a sua lei. Ainda hoje, muitos adolescentes e jovens caem diante dos vícios e de muitas formas de violência. Cai com eles toda a sociedade, que, ao observar de longe, se afasta e ignora suas necessidades e anseios, não lhes abrindo as portas para um futuro possível e uma vida cheia de sentido. Quarta estação, Jesus encontra a sua querida mãe. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Todos vós que passaste pelo caminho, atentai e vede. Será que existe alguma dor igual à minha dor? Ainda hoje, em uma sociedade que preza apenas pela aparência, pelas selfies sorridentes diante do espelho, muitos irmãos e irmãs sofrem calados e escondem sua dor e sofrimento diante de um mundo que desaprendeu a lidar com a dor. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz entendestes o mundo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o requisitaram para carregar a cruz de Jesus. Ainda hoje, em muitos momentos, não nos deixamos tocar pelo exemplo do sireneiro. Assaltam uma pessoa na rua e muitos fogem como se não tivessem visto nada. Muitas vezes acontece que há pessoas atropelam alguém com seu carro e fogem sem prestar socorro. Nossa glória gloriosa, perdoai, Jesus, perdoai, Jesus. Sexta estação, Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Então, o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes mínimos que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Ainda hoje, atos de indiferença tornam-nos desumanos. Quando somos insensíveis às necessidades e à dor, perdemos a essência de nossa humanidade. Conforme nos exorta o Papa Francisco, somos cercados pela tentação de nos desinteressar pelos outros, especialmente pelos mais frágeis. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Pela vossa santa cruz, entendestes o mundo. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel,
o seu santo, aquele que é desprezado ao abominado pelas nações, ao escravo dos dominadores. Ao verem os reis ficaram de pé, também os príncipes, e se prostraram por causa do Senhor, que é fiel, pelo Santo de Israel, em ti escolhido. Ainda hoje, pesa na cruz de Cristo o pecado da escravidão, praticado de inúmeras formas em nossa sociedade, o qual, vez ou outra, nos é noticiado. São irmãos e irmãs que muitas vezes conhecemos ou sabemos da sua condição e que aguardam nossa denúncia profética. Oitava estação. Jesus consola as mulheres que choravam. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Seguiram uma grande multidão do povo, bem como de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse: mulheres de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Ainda hoje, apenas por ser mulher, muitas irmãs nossas sofrem violência doméstica, menosprezo, discriminação e têm suas vidas ceifadas. Lembremos que nosso Senhor e Mestre, assumindo a condição humana, nasceu de uma mulher, demonstrando mais uma vez a dignidade de sua criatura. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Não tinha aparência nem beleza para que o olhássemos, nem formosura que os atraísse. Foi desprezado como o último dos homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, e quase explodimos o rosto diante dele. Desprezado, não lhe demos nenhuma importância. Entretanto, ele assumiu as nossas fraquezas e as nossas dores ele as suportou. E nós achávamos que ele era um castigado, alguém por Deus ferido e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossas iniquidades, esmagado por causa de nossos crimes. O castigo que nos dá a paz caiu sobre ele, por seus ferimentos fomos curados. Ainda hoje, Jesus se encontra caído e humilhado em nossa sociedade, em cada pessoa humana descartada por não poder contribuir economicamente, seja o nascituro, os jovens doentes e idosos. Cabe a nós sermos próximos e fraternos para não nos deixar levar pela indiferença. Dos pecados livra-nos, pela virgem dolorosa, nossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Décima estação. Jesus é despido de suas vestes. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim e à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se da face do Senhor Deus por entre as árvores do jardim.
Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim. Fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Deus perguntou: e quem te fez saber que estavas nu? Acaso comeste da árvore da qual te proibi comer? Ainda hoje estão nus alguns irmãos e irmãs nossos, despidos de vestes e de dignidade, enquanto outros abarrocam seus guarda-roupas em prol de uma moda alimentada pelo consumismo. Aquilo que sobra para mim pode ser um pedaço de pão que cobrirá a nudez e o frio do meu irmão. Senhor Jesus, na vossa nudez no Calvário, redimiste a nudez de Adão no paraíso. Nossa mãe tão piedosa, perdoai, Jesus, perdoai, Jesus. 11ª estação. Jesus é pregado na cruz. Nós nos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Levavam também 2 malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ainda hoje, o próximo a nós, diversas formas de tortura são praticadas, seja pelo excesso do uso da força policial, seja pelo descaso com idosos, muitas vezes maltratados por suas famílias. Não podemos permanecer indiferentes à dor de Cristo presente nesses irmãos e irmãs. Nossa mãe tão piedosa, perdoai, Deus Jesus, perdoai, Deus Jesus. 12ª estação. Jesus morre na cruz. Nós vos bendizemos, vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Desde a hora sexta, uma escuridão cobriu toda a terra até a hora nona. Pela hora nona, Jesus chamou em alta voz: Eli, sabactani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que estavam ali, ouvindo, disseram: ele está chamando por Elias. E logo eles correram para pegar uma esponja, ensopou-a com vinagre, colocou-a numa vara e deu de beber. Outros, porém, disseram: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou outra vez em voz alta, e eis eu. Ainda hoje, Jesus morre de frio e de fome nas ruas, de tristeza e solidão em meio à multidão de seguidores virtuais, consumido pela dor e pelos vícios, esquecido nas aldeias indígenas pelo egoísmo político, sem acesso aos recursos necessários. Junto a esses irmãos e irmãs está o Senhor a morrer com eles. 13ª estação. Jesus é descido da cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.
Havia ali um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros. Era de Arimateia, uma cidade da Judeia, e esperava a vinda do reino de Deus. Ele foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu da cruz, enrolou num lençol e colocou num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda fora depositado. Ainda hoje, a dor da perda de um ente querido é uma realidade em nossas vidas. Todos já a experimentaram ou ainda vão experimentá-la. Que, ao meditarmos a descida do Senhor da cruz, deixemos toda a indiferença diante do grupo alheio, sendo solícitos com os enlutados. Nossa mãe tão piedosa, perdoai-me, Jesus, perdoai-me, Deus Jesus. 14ª estação. Jesus é sepultado. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus acompanharam José e observaram o túmulo e o modo como seu corpo ali era colocado. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos. Ainda hoje, mesmo após a morte, muitos irmãos e irmãs vivem a realidade do abandono. A mesma sociedade que os empurrou para o anonimato condena-os a uma morte indigente. Que, assim como Jesus, cada pessoa tenha perto de si amigos para velar seu corpo de forma digna e humana. Pela vida de glória.